todos. Estamos na capacitação da formação continuada no bloco 3, né? Vamos abordar o regimento comum das escolas técnicas. Estamos com o professor Sebastião Mário dos Santos, supervisor educacional da área do GESLINF, né? O qual nos vai brindar com seus esclarecimentos. Professor Sebastião, com relação ao regimento comum das escolas técnicas, como ocorreu a revisão e a atualização do regimento comum das escolas técnicas? Bom, muito obrigado pela pergunta. Eu vou fazer apenas um preâmbulozinho que é solicitado que a gente lembre aos participantes de que nós temos as atividades de vídeo, que é hoje, que vocês estão assistindo, e depois temos as atividades presenciais, que vão ocorrer no interior, no caso Araraquara e São Paulo. Então, vocês deverão estar assistindo, obviamente, essa apresentação e depois lendo a bibliografia para poderem participar nos encontros presenciais que vão ocorrer nessas cidades. Muito bem, então respondendo a sua pergunta sobre as considerações, vamos dizer, sobre as considerações gerais sobre o regimento, como esse atual regimento surgiu, nós temos que recordar um pouquinho as coisas. Nós tínhamos um regimento anterior, devidamente aprovado, que é um regimento que foi implantado no ano de 2006. Bem, depois de 2006, nós tivemos alterações na legislação, até mesmo na legislação maior, na LDB, que ela foi alterada por várias outras alterações, em especial a Lei 11.741, que alterou substancialmente também a LDB. A par dessa mudança da LDB, nós tivemos também a legislação do Conselho Estadual, né, que também foi editada nesse período. Portanto, havia necessidade de se fazer uma revisão no regimento de 2006. A CETEC organizou esse trabalho de forma a ter uma participação das escolas. As escolas foram consultadas sobre as necessidades que havia de atualizar o regimento. O grupo de supervisão também participou desse trabalho e, para isso, eles fizeram representar tanto as escolas quanto a supervisão por uma comissão mista, vamos dizer assim, formada por diretores e supervisores, que foram os responsáveis por coletar essas sugestões apresentadas pelas escolas e delinear, então, o aspecto formal do regimento. Esse regimento atual, ele foi aprovado em 2013, o regimento foi aprovado em 2013, por uma deliberação do Conselho Deliberativo do Centro Paula Souza, pela deliberação número 3, né, de 18/7/2013, e foi publicada um mês depois, quase 2 meses, no Diário Oficial, no dia 28/8/2013. Não foi feito até agora ainda uma brochura, um livreto do regimento. Há uma promessa de que o mesmo venha a ser feito, mas todos podem ter acesso ou pelo Diário Oficial, que publicou a deliberação, que traz o anexo completo do regimento, ou pelo site do Centro Paula Souza, que deve estar disponibilizado aí, onde as pessoas podem consultar o regimento das escolas técnicas estaduais na sua íntegra. Como você bem colocou, que foi uma construção que foi ao longo do tempo, né? Sim. Como está estruturado o regimento comum das escolas técnicas, professor? Muito bem. O regimento atual, ele está, de certa forma, repetindo o anterior, mas adequando e melhorando esse regimento. Ele está distribuído em 10 títulos, né, e 119 artigos. Então nós temos 10 títulos, né, distribuídos em 119 artigos, 119 artigos na parte permanente, né, como nós dizemos, e um único nas disposições transitórias.
né? A estrutura dele é essa. E como nós dissemos, e reforçando, o regimento ele está contemplando, né, as alterações que ocorreram nesse período, vamos dizer, de gestação, que foi de 2006 a 2013. E houve alguma alteração na organização técnica administrativa das escolas técnicas? Pois é, vamos fazer então uma pequena comparação entre o regimento atual e o anterior, né? No título 1, que fala das disposições preliminares, né, que vai do artigo 1º ao artigo 9º, nós tivemos algumas alterações em relação ao regimento anterior. Veja bem, primeiro é o nome da escola. Anteriormente nós chamávamos de a sigla, né, ET. Hoje ela consta como ETEC. Então, esse nome ETEC está contemplado no regimento, né, ETEC, Escola Técnica. Também o diretor de escola. Anteriormente era só diretor de escola, hoje é diretor de escola técnica, né? Ainda nas disposições preliminares, como eu disse, do artigo 1º ao artigo 9º, existe a citação das classes descentralizadas. Como todos nós sabemos, as ETECs podem ter classes descentralizadas, que são classes oriundas ou de convênios com prefeituras municipais, ou de convênios com a Secretaria da Educação, ou mesmo com a Secretaria Municipal de São Paulo, né? Ou também com outros órgãos, pode ter classes descentralizadas. A diferença é que o regimento anterior previa classes descentralizadas, assim como o atual também prevê. Só que o anterior não citava na própria cidade sede da ETEC. Tinha que ser obrigatoriamente fora da cidade. Então agora se ajustou, ficou muito mais assim prático, de forma tal que a escola, a ETEC, na cidade de São Paulo, por exemplo, pode ter uma classe centralizada na cidade de São Paulo, né? E dentro desse contexto, professor, de alteração, Sim. Da estrutura administrativa do regimento, houve também alguma alteração com relação à estrutura curricular no regimento, professor? Houve sim, a parte curricular, não é? Nós podemos dizer o seguinte: os institutos que temos, né? Aproveitamento de estudos. O aproveitamento de estudos está contemplado na LDB. Todos nós sabemos que o aproveitamento está na LDB. E também foi regulamentado pelo Conselho Estadual de Educação. Então já vinha o aproveitamento de estudos no regimento anterior e permanece no atual o aproveitamento de estudos. A novidade nesse item da organização curricular é o seguinte: o anterior previa avaliação e reconhecimento de competências para fins de prosseguimento de estudos. O atual foi mais abrangente. Ele permite agora que se possa fazer a certificação de competências. Isto é, a pessoa passa pelo processo de avaliação de competência e pode ser certificado. Eu não vou entrar nesse detalhe da certificação de competência e avaliação, porque no bloco 6, a professora Mineres e a professora Estela vão abordar esse assunto com maior profundidade, etc. Eu apenas estou lembrando aos colegas que estão nos acompanhando nessa videoaula de que, comparando o anterior com o atual, nós encontramos então esta novidade, que é a certificação de competências. E reforçando, vamos dizer que toda essa modificação está calcada na LDB, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, bem como nas orientações, nas normas e diretrizes do Conselho Estadual de Educação. E nessa mudança também, professor, houve também mudança no regime escolar? Regime escolar, muito bem. Olha, esse título do regime escolar, que é o título 4, veja só, ele abrange desde o artigo 45
a 83. 45 a 83. O que acontece aí? Aí está a essência do regimento. A essência do regimento. Por quê? Porque é aí que se cuida do processo ensino-aprendizagem. A meu ver, né, todos são importantes, mas esse é o mais importante, a parte mais importante do regimento. Né? Veja bem. Aí entra o item da reclassificação. Olha só, reclassificação. O regimento anterior já previa a reclassificação. Por quê? Tem que atender a LDB. A LDB já previa a reclassificação. Então o anterior já previa isso. Só que o nosso aprimorou um pouco esse item anterior da reclassificação para dar um tratamento aos alunos do módulo final ou da série final. Por quê? O aluno que está no módulo, na série final, vai ser reclassificado para onde? Porque ele já está no último módulo. Mas deu-se, nesse novo regimento, uma possibilidade, uma alternativa para essa situação do aluno retido no módulo ou na série final. Esse assunto também vai ser tratado com maior profundidade no bloco 6, né, que vai cuidar exatamente dessa parte do regime escolar. Também a professora Minésia, a professora Estela vão estar abordando isso aí. Agora, eu gostaria de acrescentar, meu caro Donizete, uma parte que é justamente o 2, que também é muito importante, que é da organização técnica e administrativa. Né? A da organização técnica e administrativa. Veja bem, que é o título 2, nós voltamos um pouquinho, né, ao título 2, da organização técnica e administrativa, que é do artigo 10 ao 33. Temos lá o conselho de escola, né, um colegiado, né, onde participa, como você bem sabe, a comunidade interna e externa da escola, né, tem participação no conselho de escola. Então, nesse item do conselho de escola, se o colega que está nos assistindo fizer uma comparação do que constava do conselho de escola do anterior com o atual, ele vai detectar o seguinte, que houve alteração de alguns representantes de alguns dos segmentos que está lá. Né? E também a quantidade, houve uma mudança, aumentou-se o número de participantes do conselho de escola. Então, observar esse detalhe também, certo? Então, com relação ao conselho de escola, nós temos esse aspecto. Agora, um outro documento que faz parte do regimento é o Plano Plurianual de Gestão. Né? Plano Plurianual de Gestão. Ele figurava no anterior, obviamente está figurando nesse. Ele foi reescrito um pouco nas suas finalidades e tudo mais, e também, como eu disse, quanto à sua conceituação, e continua sendo necessária a sua apresentação, a sua validade, não sua apresentação, sua validade por 5 anos. Né? Então, é um plano que a escola tem que pensar, definir, se delinear, porque são 5 anos, né, para frente, que ela tem que projetar a sua vida 5 anos para frente. Inclusive, quando for discutido naquele primeiro bloco sobre cursos novos, a escola deverá estar prevendo nesse plano de gestão também os cursos novos que ela pretende implantar, tudo mais. Tal. Deve estar contida dentro do plano plurianual de gestão. Exatamente, dentro do plano plurianual de gestão. Aí, esse título comporta também a estrutura da ETEC. Olha lá, estrutura da ETEC. A estrutura da ETEC, em síntese, é o seguinte: existe uma direção, existe a coordenação pedagógica e os chamados serviços, que se subdividem em serviços administrativos, serviços acadêmicos e os serviços de relações institucionais. Esses serviços vieram em substituição aos antigos núcleos que tínhamos no regimento anterior. Então a estrutura também foi modificada no regimento, né, de acordo com o que há de mais assim, novo num organograma, numa estrutura de um órgão. Também faz parte dessa organização aí a situação do diretor, né? O diretor de escola técnica, como você bem sabe, né, nós temos a possibilidade de ter
um diretor que é um docente, tem que ser um docente, né? Tem que ser um docente do Centro Paula Souza, contratado por prazo indeterminado e habilitado, né? Ele tem que ter uma licenciatura para concorrer, vamos dizer, à função de diretor. E escolhido esse diretor, aí nós sabemos, né? Ele passa por aquele processo de qualificação, processo eleitoral, né? Participa da lista tríplice e tal. Seguindo este ritual, ele é indicado, ele é designado diretor de uma escola técnica. Aí ele pode permanecer nessa escola durante 4 anos, chamado mandato, né? Como tem o prefeito, mandato de 4 anos, como tem, né, os mandatos aí de governador, de presidente, 4 anos. E existe a possibilidade, como existe também para o prefeito ou para o governador a possibilidade da reeleição, existe também a chamada recondução para o diretor de ETEC, né, na mesma escola. Ele pode ser reconduzido por mais 4. Então ele tem um mandato de 4, com possibilidade de ter mais 4, total de 8 anos. Aí depois ele não pode ficar mais naquela escola. Ele pode sim continuar sendo um diretor, pleiteando numa outra ETEC. Muito bem. Entendi. Então essa questão do diretor, ele pode ter um mandato de 4 anos, né? Ele pode ser reconduzido por mais 4 na mesma escola, findando esse segundo mandato, ele pode ser diretor novamente, mas em outra escola? Perfeitamente, exatamente, Loreto. É isso aí mesmo. Bem, então nós falamos da recondução do diretor, né? E agora tem também a chamada designação do diretor. O que é essa designação de diretor? Acontece que nós estamos num programa de expansão das ETECs, né? Nós estamos hoje em 217, né? 217 ETECs, veja você, né? 217 ETECs. Então, quando se cria uma ETEC, há necessidade de ter um docente à frente da direção da ETEC, né? Então, esse docente, né, de preferência qualificado num processo de qualificação de diretor, ele é designado por uma portaria, né, e pode permanecer por 2 anos, até 2 anos. E depois, necessariamente, a escola passa por um processo de eleição para a escolha de um diretor. Certo? Então, nesse caso, professor, então, nessa designação desse docente que passa a ser diretor, então a designação fora do processo eleitoral é por 2 anos. No máximo 2 anos. É até 2 anos. Muito bem, foi bem colocado sua questão aí. É até 2 anos. Né? Agora, existe também a substituição do diretor, porque o diretor pode, de acordo com a legislação, ter aqueles afastamentos legais. Então, ele pode ser substituído. Nesse caso, o diretor permanece com seu mandato, mas ele é substituído temporariamente, ou por motivo de uma licença gestante, de uma licença, que pode ser até mesmo uma licença gestante, um afastamento junto à administração central, ou outra situação, que aí ele é substituído. Agora, quem vai substituir o diretor de uma escola técnica? Tem que ser um docente, sempre o docente, um docente habilitado, de preferência aquele que também é qualificado. Habilitado porque ele tem a licenciatura e qualificado porque ele passou por um processo de qualificação de diretor. Esse é o ideal da pessoa que vai substituir o diretor, que deve estar na escala de substituição. Então, quando o diretor de uma ETEC vai fazer a sua escala de substituição, que é obrigatória, e tudo mais, a pessoa que ele indica para ser o seu substituto eventual tem que ser uma pessoa habilitada. Tem que preencher os mesmos requisitos que ele... Exatamente. Muito bem. Com relação ao regimento, houve alteração com relação ao pessoal? Muito bem. Houve, Donizete, houve sim. É o seguinte, o regimento anterior não contemplava o segmento do chamado auxiliar docente. É um segmento que existe nas escolas, né? Um pessoal importante para a realização também das atividades voltadas ao ensino, né? E não constava do regimento anterior. No atual regimento, nós temos desde o artigo 95 ao 98, que trata sobre o auxiliar docente. Desde as suas atribuições, seu horário de trabalho, né? Está tudo definido no nosso regimento das escolas técnicas.
Ainda com relação ao pessoal, nós temos as chamadas penas disciplinares. Tem que estar previsto no nosso regimento as penas disciplinares, né? Nós temos as penas disciplinares no regimento, que são aquelas aplicadas a alunos, e temos as penas disciplinares previstas para serem aplicadas no diretor, nos docentes e nos servidores, né? Com relação às penas disciplinares para alunos, já está definido claramente quais são as penas cabíveis e bem definido que somente o diretor da ETEC pode aplicar a pena. Não pode ser aplicada por outro servidor que não seja o diretor. É personalíssimo esse ato. Então, assim, nesse caso, nesse exemplo que o senhor deu, então um coordenador de classe descentralizada não poderia aplicar uma punição? Exatamente. O coordenador de classe centralizada é um docente experiente, via de regra, né? Faz uma função também como se diretor fosse da escola, da classe centralizada. Entretanto, a legislação não lhe dá essa competência para ele aplicar essa penalidade. Se eventualmente ele o fizer, está sujeito a ser anulado esse ato dele. Então, o que ele pode fazer? Ele pode preparar todo o expediente e encaminhar para o diretor. Cabe ao diretor, então, estar decidindo, né, a aplicação dessa pena. O coordenador de curso também poderia? Foi muito boa a sua pergunta. O coordenador de curso é a mesma coisa, também não pode aplicar a penalidade. Ele pode tomar conhecimento, preparar, né, o relatório e passar para o diretor. Agora, a penalidade, a autoridade para poder aplicar a penalidade é o diretor. E só para completar esta parte de penas aí, né, as penas disciplinares, vejam bem, que o regimento prevê, ele diz assim, são aplicáveis ao diretor, né, aos auxiliares docentes, aos professores, aos demais servidores da escola, aquilo que for estabelecido em legislação própria do Centro Paula Souza. E como legislação própria do Centro Paula Souza, nós temos o REDEPS. E aí, você sabe, né, perfeitamente, que o REDEPS vai ser o assunto que você vai tratar aqui no próximo bloco, no bloco número 7. Número 7, exatamente. Então, no número 7, né, o Donizete fará, então, um esclarecimento sobre a aplicação do REDEPS, que é justamente com relação aos funcionários, servidores, etc. Enquanto que as penas aplicáveis ao aluno, o próprio regimento já dá todas as diretrizes. É o diretor que aplica, e a penalidade para aluno são aquelas previstas lá, não é? Desde uma repreensão, uma suspensão e até mesmo eu não gosto de falar muito, a transferência compulsória, que é a chamada expulsão, não é verdade? Isso tudo é previsto e a forma de ser aplicada. Então, no regimento com relação aos alunos, toda a normativa para questões disciplinares para os alunos já estão contempladas no regimento. Exatamente. Okay. Bem, eu gostaria de aproveitar a sua pergunta e lembrar aos colegas, mas que GESLINF, né, que é onde nós trabalhamos, você, eu, Rodrigo, trabalhamos, a GESLINF, não é? Tem se prestado a esclarecer os diretores quando eles têm dificuldade, às vezes, em aplicar uma penalidade ao aluno, né? Alertando-os dos procedimentos, porque, como você bem sabe, não é? Nós temos que dar o direito do contraditório para o aluno, até a ampla defesa do aluno, para depois aplicar uma penalidade. Isso tem um procedimento que foi escrito pela GESLINF, que está no site também. Se precisarem consultar o site, lá tem a forma, prazos, etc, etc. Essa parte está lá no nosso site lá, né? E para finalizar, vejam bem, relembrando, o título 6, o título 7, não é? E o título 8 está praticamente inalterado, né, em relação ao regimento anterior. Está inalterado. Foi reescrito, não é, de uma forma um pouco mais clara, mais concisa, tudo mais. Foi melhorado, vamos dizer assim, não é? Mas o âmago, né, do assunto ali é o mesmo do anterior, né? Temos as disposições gerais e finais e temos
por derradeiro, né, o título 10 das disposições transitórias, que tem um artigo único, né, que é aquele que fala sobre a situação dos atuais docentes designados para a função de diretor. Né? Nesse último caso, então seriam os antigos pró-tempos, né? Nas disposições. Foi bom você lembrar o pró-tempore. É uma expressão que foi muito usada, né? E atualmente, né, nós não estamos usando mais o pró-tempore. São docentes designados para a função de diretor. Né? Bem, em linhas gerais, é isso que nós tínhamos a comentar, dando uma panorâmica, vamos dizer assim, entre o regimento anterior e o atual. E os itens principais do regimento vão ser tratados nos blocos. Né? Então, temos vários blocos, cada um deles destacando e aprofundando um item do regimento. Por isso eu aconselho, sugiro que todos assistam todos os blocos, porque todos os blocos têm a ver com o regimento. Né? O que eu fiz foi apenas uma visão, né, mais panorâmica de comparação de um com o outro. Posso dizer que esse regimento nosso, atual, está contemplando a legislação vigente. Né? Ele, pelo tempo, foi até possível, né, encartar nele decisões do Conselho Estadual, que foi a deliberação 120, que é novíssima, 120 é de 2013, que trata sobre reconsideração, recurso de alunos. Até essa última está contemplada. Demorou sim para sair, mas está atendendo. Agora, isso aqui não é imutável, não é um documento que não possa ser alterado. Pelo contrário, ele prevê que durante a sua vigência, ele pode ser alterado. Então, se eventualmente a escola, os colegas têm alguma coisa a sugerir, a gente pode, né, futuramente estar contemplando uma nova adequação de regimento essas propostas das escolas. É isso aí. Bom, gostaria de agradecer a presença do professor Sebastião, né? Agradecer aos demais colegas, né? E desde já um abraço a todos.